Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 78 de 180. Melhorando sempre. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Paulo, 2 Coríntios 13, 7. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis, numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos, ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não podes socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não podes sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros, extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência. Mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Querido amigo, querida amiga, mais uma lição deste livro, Palavras de Vida Eterna, e o interessante é que esta lição, que foi escrita há muitos anos, ela é aplicável nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje em que nós estamos passando por uma tribulação política e que, sem sombra de dúvidas, acaba afetando a todos nós. Então, qual é a nossa postura diante da atual situação em que vivemos? O título é Melhorando Sempre. E Emmanuel utilizou esta passagem, que foi anotado em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 7,
Paulo de Tarso, então, escreveu aos Coríntios, a cidade de Corinto, não é? Dizendo assim: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Então, o Paulo, ele coloca que quando você ora, não é para que não faça mal algum, não é? Para que simplesmente pareça aprovado diante de Deus, mas para que façais o bem. Isto é, a oração também é muito importante e que você possa fazer o bem na medida que você consegue, não é? Você não pode desfalecer, você não pode desanimar, achando que o mundo está um caos, o mundo está à beira de um abismo, não é? E, portanto, você não pode fazer nada. Vejamos o que diz Emmanuel, nos esclarecendo. Emmanuel fala exatamente isso, que evidentemente não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Então, não é possível você garantir a felicidade do mundo. Não é possível você achar que sozinho consegue fazer a felicidade do mundo, resolver todos os problemas. Me lembro aqui uma pequena história que é de um beija-flor, que a floresta estava pegando fogo, não é? E os animais todos fugindo da floresta, e o beija-flor, ele ia até uma nascente, pegava água e levava lá para o incêndio, jogava no incêndio. É mais ou menos assim, né? Cada um de nós é o beija-flor, tentando apagar um incêndio. E aí, um dos animais falou: beija-flor, você é doido, você está louco, não é? Não adianta nada você querer apagar um incêndio sozinho, né? E ele então disse: realmente sozinho não dou conta, mas eu vou fazer a minha parte. Então é mais ou menos isto que Emmanuel está nos colocando, que nós temos que fazer a nossa parte. Continua dizendo Emmanuel: certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos que somos ainda, todos nós em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Olha, então Emmanuel nos fala que nós estamos ainda no mundo que aqui somos uma coletividade de espíritos imperfeitos. Olha, se nós somos imperfeitos ainda, a sociedade é imperfeita, o mundo é imperfeito, não é? Porque os homens é que fazem o mundo. Na verdade, a parte social, não é mesmo? Mas você não está impossibilitado de proceder honestamente. Então, se você está convivendo com pessoas corruptas, com pessoas que estão no mal, nos desatinos, em todo tipo de queda moral, você não é obrigado a participar disto, não é? Não é obrigado. Você pode o quê? Manter a sua postura, mesmo que você seja o único ali naquela coletividade. Continua dizendo: sem dúvida não podes socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Então, os enfermos, os doentes, eles são em grande número na Terra, porque o nosso mundo ainda é de expiação e provas. Mas, se você não está dando conta de socorrer a todos os enfermos, então não vou fazer nada,
Você tem que fazer a sua parte, não é? Levar uma palavra amiga, uma palavra de amor, de esperança, de fé. É isso que nós temos que fazer para que nós possamos ser chamados de cristãos, não é? Ser realmente um discípulo de Jesus. Continua dizendo Emmanuel, indiscutivelmente não podes sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Então, na sua casa ou no seu seio familiar, você pode estar ali com um grupo de pessoas e esse grupo está tendo problemas de diversas ordens. Aí você fala, bom, o que eu tenho que fazer? Bom, você tem que ajudar aquele grupo, não é? Você não veio por acaso naquele grupo familiar. Então, você tem que manter a sua posição, até porque é exatamente isto que ela está precisando. É do seu exemplo. Faça a sua parte. Se essas pessoas estão desequilibradas, seja porque perdeu o emprego, seja porque está devendo, seja porque tem uma doença, é o momento de você ajudar o grupo familiar. Não é? Porque você não veio por acaso naquele grupo. Se você está ali, é porque ali está a necessidade sua, em primeiro lugar. Continua dizendo, não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar, contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. Então, que você não deve afastar no cultivo do bem, dizendo que não tem como, porque o mal está muito grande no planeta. Lembre-se da história do beija-flor? É exatamente. Seja o beija-flor, não é? Ele continua dizendo, o Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca obstáculos do nosso grau evolutivo. Claro, Ele nos criou, sabe perfeita, não nos vai. Então, é preciso que nós tenhamos essa ideia, essa compreensão de que Ele não exigiu nada de nós que nós não pudéssemos fazer. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Olha, isto é a natureza. Então, ele faz um paralelo para que nós possamos entender e reforçar a história do beija-flor. Veja bem, nós temos diversos desertos, não é? Mas tem uma pequena fonte que corre ali fecundando aquele localzinho onde ela está transitando. Então, essa pequena fonte é você, não é? Os desertos são todos os problemas que existem em sua volta. Mas você faz a sua parte. Faz a sua parte, não é? Na conclusão, ele diz assim, não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência. Mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando em nós e em torno de nós. Então esse é o convite de Emmanuel, que nós temos que fazer a nossa parte. Mesmo que o mundo esteja caindo, não é? Nós temos que fazer a nossa parte e não nos deixarmos desequilibrar, principalmente pelas pequenas coisas. Então, o pessimismo, não leva a nada. Temos que nos manter otimistas para que nós possamos sair dessa situação que, na verdade, tudo passa. Um grande abraço e até mais ver. Aguardo você em próxima oportunidade. Fique com Deus.